pedir para que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos, e nós vamos continuar a nossa exposição deste tão extenso livro, que para mim foi um desafio, expor os 150 salmos. Eu sei que vai levar um bom tempo, mas a gente vai prosseguir salmo após salmo. Hoje, então, nós vamos olhar para o salmo de número 4, e nós vamos lendo ele à medida que vamos fazendo a exposição do texto, para que possamos ter o entendimento daquilo que o salmista relatou neste salmo, para a nossa edificação, para a edificação da igreja como um todo. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor instruiu, ó Deus, o salmista Davi, como tantos outros que escreveram o livro dos Salmos, ó Senhor, que escreveram estes hinos, ó Senhor, de louvor e adoração a Ti. Que o Senhor possa, Senhor, na beleza da Tua santidade, na força do Teu Espírito Santo, nos conduzir, ó Deus, na exposição de mais um destes salmos, a fim de que Teu nome seja glorificado, a fim de que possamos compreender a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, para que então possamos, ó Deus, aplicá-la às nossas vidas e fazermos diferença aonde quer que estejamos, a fim de que em tudo, Pai, o Teu nome possa ser glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, como eu já disse, nós vamos dar continuidade, então, a estes salmos. Então, aqui estamos mais uma vez para continuar esta jornada, uma jornada que tem nos desafiado a cada momento, uma jornada que nos faz olhar para a vida e tentar viver a vida de uma maneira superlativa. E como sabemos, viver a vida de uma maneira superlativa não é simples, não é fácil viver a vida cristã de maneira superlativa, ou seja, de maneira exemplar. Nós devemos, mas não é fácil. Nós devemos prosseguir para o alvo, e para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Que ajuda? A ajuda da sua misericórdia, a misericórdia de Deus, e através dessa ajuda nós então seremos transformados dia após dia para o louvor da glória de Deus. Bom, eu já disse que o livro dos Salmos, ele é um livro de suma importância para a vida cristã, pois ele nos exorta, ele nos alenta, ele nos encoraja, ele nos dá ânimo, ele nos ensina a orar, ele nos aproxima de Deus e faz com que tenhamos mais proximidade com esse Deus na qual nós servimos. Bom, cada exposição do Salmo, cada exposição que temos feito, eu tenho feito uma breve introdução a respeito do texto, do contexto do Salmo no qual estamos analisando. Como o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3, nós fizemos uma pequena introdução acerca do texto destes salmos. No caso do Salmo 4, nós não faremos essa introdução. Por que nós não faremos essa introdução? Porque ele está intimamente ligado ao Salmo de número 3. É basicamente o mesmo assunto que o salmista tratou no Salmo 3, ele vai então continuar tratando deste assunto no Salmo de número 4. Neste salmo nós podemos ver dois tipos de oração. Nos salmos, vemos esses dois tipos de oração. Uma oração matutina, que ela é feita pela manhã, e uma oração vespertina, que ela é uma oração que ela é feita ao entardecer, uma oração que é feita no fim do dia. Pois assim deve ser a vida de cada cristão. Devemos orar pela manhã quando levantamos, para enfrentar o dia, e devemos orar ao entardecer, porque Deus nos abençoou durante esse dia. Porque Deus cuidou do seu povo durante estes dias. E é isso que vemos nesses salmos. Igreja, de forma muito clara, vemos que no Salmo 3, ele nos fala da adversidade. Davi está enfrentando uma adversidade. Já no Salmo de número 4, que vamos olhar, o salmista nos fala a respeito de uma angústia. Ele está passando por uma terrível angústia. De certa forma, o pano de fundo do Salmo de número 4, ele também é o pano de fundo, ou melhor, o pano de fundo do Salmo de número 4 é o pano de fundo
do Salmo de número 3. E qual é esse pano de fundo? A revolta do filho do rei, ou seja, a revolta de Absalão. Esse é o pano de fundo, é isso que está acontecendo. Davi está angustiado por conta desta situação, pois aqui neste salmo, então, o que nós vamos ver, nós vemos Davi ainda, ele está humilhado, ele está cercado por mentiras, ele está em provação, e além do mais, ele está melancólico, no salmo de número 4. Ele está em total melancolia. Partindo então deste pressuposto, vamos então analisar este salmo de número 4, pensando em 3 assuntos principais que estão nesse salmo. São eles: oração, que aparece no verso 1, um confronto que vai aparecer dos versos de número 2 a verso número 5, e então um contraste entre esses 2 aspectos que aparecem no restante dos versos, ou seja, do verso 6 ao verso de número 8 do salmo em apreço. Bom, o verso 1 diz o seguinte: responde, um salmo de número 4, verso 1, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vamos parar por aqui por um momento e vamos ver então por que Davi começa o salmo de número 4 com estas palavras. Por que Davi abre o salmo de número 4 fazendo este clamor diante do Senhor? No presente salmo, então, nós vemos Davi se colocando de que maneira diante de Deus? Ele se coloca em contrito e humilhado em uma atitude de adoração e oração ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E isso nós vamos ver essa atitude de ele estar contrito e humilhado mais à frente no Salmo de número 51, e nós vamos chegar nele, quando Davi se coloca diante de Deus em oração com o seu coração compungido, com o seu coração também em contrito. Davi, ele se coloca diante de um Deus misericordioso que não rejeita a oração de um coração compungido e contrito, conforme aparece lá no Salmo 51, verso 17, parte B. É a mesma situação, ele está aqui no Salmo 4, ele está em contrito, ele está compungido, ele está dependente de Deus, e por isso, então, ele se coloca diante de Deus, o Deus que governa o universo, o Deus que criou o universo, que é o Deus o qual o protege. Davi, então, ele logo se apresenta diante de Deus em oração. E aqui nós vemos o primeiro ensino que Davi nos ensina: devemos nos apresentar diante de Deus em oração. Ele fala com Deus e depois ele fala com os homens. A colocação que o pastor Hernandes faz acerca deste verso é muito pertinente e nós devemos prestar bastante atenção no que ele diz. Olha o que ele diz: aquele que ousa estar na presença do Criador não terá medo de se apresentar diante dos homens. Essa é uma colocação extraordinária para as nossas vidas. Quando não temos medo, quando não temos temor de nos colocar diante de Deus em oração e na dependência de Deus, logo nós não teremos medo de nos colocar em circunstâncias diante dos homens, porque Deus nos fortalecerá. No início deste salmo, então, podemos ver logo três características, 3 verdades que devem ser apresentadas e estar presentes na vida de cada cristão. Primeira delas é se dirigir a Deus em oração. O que ele faz no começo: responde-me quando clamo. Ele chega diante de Deus com esta atitude, com essa colocação: responde-me, ó Deus, quando clamo. Meus irmãos, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sonda, o Deus que justifica o seu povo, é diante deste Deus que Davi se coloca em oração, que Davi se coloca em clamor. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que governa todas as coisas. Então Davi, o que ele está fazendo? Ele está se apresentando diante de Deus em uma sincera adoração, fazendo um clamor e pedindo ao Criador do universo que lhe responde a sua oração. Esse é como ele abre o salmo: responde-me quando clamo. Ele tem urgência no pedido. Ele não simplesmente faz uma oração e não quer resposta. Ele quer a resposta com urgência.
Davi, ele se coloca diante de Deus e ele espera a resposta com urgência. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós colocamos diante de Deus em oração e clamamos por misericórdia? Quantas vezes na jornada das nossas vidas nos apresentamos diante de Deus e clamamos a sua misericórdia porque está difícil, porque está doendo? Quantas vezes, como servos de Deus, nós nos colocamos diante de Deus em oração e pedimos: Senhor, ouve a minha oração, ouve a nossa oração, porque assim é o relacionamento do crente com Deus. Devemos clamar, devemos nos apresentar diante de Deus, devemos buscá-lo em oração e esperar a resposta da oração da qual dirigimos a Deus. A circunstância e a situação que Davi está passando é demonstrada em uma tremenda fé, em uma atitude, irmãos, que nos ensina muito, uma fé sólida e confiante no Deus que o chamou. Ele tem confiança naquele Deus que o chamou quando ele era apenas um menino, que ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, mas ele se coloca em Deus em confiança e sólida, uma fé sólida e confiante neste Deus que o chamou. Aqui então nós devemos lembrar que Deus escolheu Davi de uma forma inesperada. Jessé e todas aquelas pessoas estavam olhando para os irmãos de Davi, irmãos robustos, irmãos fortes, irmãos de guerra, irmãos prontos para a batalha. No entanto, quando ele diz: existe mais algum da tua casa? Ah, tem um, está lá no pasto esquecido. Em outras palavras, está lá, ninguém liga para ele. Deus o escolhe de maneira inesperada, mesmo quando ele estava apenas no pasto, pastoreando um rebanho de ovelhas. Ninguém esperava que Deus escolheria Davi. Ninguém esperava que Deus chamaria Davi. No entanto, Deus o chamou de forma inesperada. Este é o Senhor que tudo vê. Ele é o Deus que conhece. Ele é o Deus que conhece o íntimo do coração do salmista, especialmente também daqueles que Ele quer usar para glorificar o teu nome. Se Deus te chamou, Ele quer fazer algo acerca da sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez não vai ser no seu tempo, talvez não vai ser no meu tempo, mas vai ser no tempo de Deus. Quando Ele chama alguém para o usar e glorificar o seu próprio nome através dele. Nesta porção do Salmo, então, vemos o salmista enfrentando uma extrema angústia que quase o consumiu. Veja bem, ele está exilado, ele está perseguido, e ele está em angústia, e essa angústia quase o consumiu. Isso devido a uma série de calamidades que já vinha acontecendo na trajetória da sua vida. Ele quase foi consumido por esta angústia. E quanto a isso, nós devemos então pensar o que aconteceu, que eu já expus aqui lá no Salmo de número 3, quando Absalão, ele o persegue, todo o povo junto de Absalão faz uma conspiração contra o rei para tentar matar o rei. E essa circunstância Davi está ainda sob essa circunstância de perseguição, sobre essa circunstância de rebelião, para tentar então destroná-lo do posto do qual Deus o colocou. A perseguição que foi engendrada por seu próprio filho Absalão. E como lhe disse antes, o pano de fundo deste Salmo 4 é exatamente o mesmo que aconteceu no Salmo de número 3, ou seja, perseguição, rebelião. E o mais, irmãos, do próprio filho. Não era das pessoas de fora, era das pessoas de dentro da sua própria família. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. O seu próprio filho queria matar o seu pai para tomar o seu lugar. Essa era a atitude que Davi estava então passando. Davi, então, o que ele faz? Ele se dirige a Deus, o seu libertador, porque ele confia plenamente em Deus. Por isso ele diz: Senhor, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tens me aliviado. Queridos, João Calvino diz algo de suma importância acerca disto. Ele diz que quando ele estava totalmente privado de socorro humano e terreno, ou seja, do seu povo, dos seus aliados, sem ajuda de nenhum deles,
No entanto, ele estava focado e voltado na esperança em Deus. Ele tinha esperança neste Deus que o chamou, essa esperança que o salvaria de qualquer circunstância. Mais uma vez, então, vemos que ele age em uma atitude de adoração, indo até Deus, confiando em Deus, e ele sabe que Deus vai o responder, porque Deus já havia feito antes. Ele tem plena convicção de que Deus iria responder aquilo que ele estava clamando. Ele tem a certeza dessa esperança em Deus. E eu menciono aqui novamente que a esperança na vida cristã não é uma esperança que o mundo espera. O mundo espera algo que vai acontecer. Quando dizemos, você tem esperança de algo, você tem esperança de mudar de emprego, você tem esperança de subir na vida, você espera que algo vai acontecer. É algo condicional, você espera e você trabalha para que aquilo aconteça. Esperança cristã não é assim. Esperança cristã é algo já concluído. É algo feito. É por isso que quando nós falamos, nós temos a esperança da vida eterna, quando o Senhor voltar, nós já estamos na vida eterna. Nós só esperamos acontecer. A vida eterna não começa quando você morre e passa, então agora eu vou viver eternamente. Não, meus irmãos. Para o cristão, a vida eterna começa a partir do momento que Deus te chama. Porque é certeza de que você está salvo, você vai morar com Ele eternamente. É algo concluído, é algo feito que Ele realizou de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do meu pecado e do teu pecado. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E Ele nos deu vida, e a Bíblia diz que Ele nos deu vida em abundância. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Uma promessa realizada, uma promessa feita, uma promessa concluída para o louvor da sua própria glória. E muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez. Muitas das vezes nós não temos a atitude que Davi tem de confiar plenamente em Deus e saber que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Muitas das vezes nós colocamos Deus em xeque, quando não devemos fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos apenas confiar. Porque Ele falou, e Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Alan Harmon, ele diz algo interessante também a respeito disso. Ele diz que o Deus da justiça é aquele que faz o que é certo, pois Ele guarda a sua palavra pactual, ou seja, Deus fez um pacto, que começou lá atrás. Lembra quando Ele fez o pacto com Abraão? Quando Ele fez a aliança? Que Ele falou, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que o amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Deus fez um pacto, meus irmãos. E o seu povo que está dentro desse pacto, Deus guardará. Por isso Deus, Ele de forma soberana e gloriosa, Ele estava pronto para ouvir a oração de Davi. Porque Davi estava dentro do pacto. Como os cristãos que são fiéis a Deus, que são chamados por Deus, estão dentro do pacto da aliança. Cada vez do mês que nós nos dirigimos aqui, nós participamos da Santa Ceia, nós estamos realizando o pacto da nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. Fazemos parte deste pacto, de um pacto de aliança. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Davi, então, ele confia porque Deus fez um pacto. E na mesma linha de pensamento, Charles Haddon Spurgeon diz que Deus é o autor, Ele é a testemunha, Ele é o mantenedor e juiz e o recompensador daquilo que Ele já prometeu que iria fazer e faz. Deus é o Deus soberano, meus irmãos. Daqueles que confiam em Deus, Deus é aquele que cuida daqueles que confiam em Deus. E eu abro um parênteses aqui e te pergunto, onde é que você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua confiança? Meus irmãos, Deus é o Deus da justiça de Davi, e Ele também é o Deus que justifica os cristãos, que justifica aqueles que Ele chamou. Em segundo lugar, então, nós vemos o salmista demonstrar como ele se dirige a Deus. No verso 1, ele diz que ele se dirige a Deus em angústia
Ele se dirige ao Deus da sua justiça em angústia, e desse Deus o tem aliviado. Meus irmãos, ele responde quando clamam. Aqui vemos então um profundo senso de urgência em sua súplica. Ele necessita uma rápida resposta. Ele precisa de urgência. Ele tem pressa de receber esta resposta de Deus, pois precisa do socorro de Deus. E então ele clama ao Senhor para pleitear a sua causa com urgência. Quando você se coloca de joelhos diante de Deus, e você clama a Deus por algo, qual a sua expectativa daquilo que Deus vai dizer para você? Você precisa com urgência? Você pode esperar? Como você se coloca diante de Deus em oração? Em terceiro lugar, então, no verso 1, nós vemos que, porque ele confia em Deus, então Deus vai responder a sua oração. E ele diz: na angústia me tens aliviado. Veja, ele está na angústia, mas a resposta da sua oração já veio, porque Deus o tem aliviado, porque Deus tem misericórdia dele, e Deus ouviu a sua oração. Veja bem, ele fala: na angústia me tens aliviado, quer dizer que ele já obteve a resposta da sua oração. Ele já não está mais angustiado, ele foi aliviado da angústia. Deus veio com a resposta da sua oração. Na angústia tens me aliviado, tem tido misericórdia de mim, e ouviste a minha oração. Amados, nesta parte do verso, nós vemos a lembrança das vitórias que ele teve ao confiar em Deus. Elas são um tônico para sua vida e para as circunstâncias do presente, elas o fortalecem. O Deus que o tirou do aperto, do beco sem saída, e o levou para lugares espaçosos, o Deus que o livrou e deu livramento diante dos seus inimigos, é o mesmo Deus que agora está respondendo a sua oração e está trazendo alento para ele. Por isso Davi se coloca diante de Deus em oração. Por isso Davi se volta para Deus em oração, porque ele sabe que Deus é o Deus que responde. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age no presente. Deus não muda. Infelizmente nós mudamos. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele continuará sendo eternamente Deus. Devemos lembrar que nós precisamos de Deus. Deus não necessita de nós. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso serviço. Ele é Deus. Ele é infinito. Ele é santo, santo, santo. Ele é imutável. Ele não muda como sombra durante o dia. Ele não muda. Deus é eterno. Ele é soberano, ele é glorioso, ele é santo, ele é magnífico, ele é excelso. E nós dependemos da sua misericórdia. Nós dependemos da sua graça. Queridos, este verso primeiro então do Salmo, o que ele está nos ensinando? Este verso de número 1 do Salmo de número 4. Ele está nos ensinando que devemos colocar a nossa confiança em Deus, assim como Davi colocou. Pois em meio a uma circunstância difícil, uma situação sem saída, uma situação na qual ele estava encurralado, o Deus de toda a graça o aliviou dessa situação. O Deus o trouxe alento. E Hernandes Dias Lopes, ele faz uma colocação a respeito disso que é pertinente para as nossas vidas. Ele diz que a expressão tem o significado de criar espaço, ou abrir um caminho que está fechado. Quando Deus traz o alento, ele abre um espaço que você está sob pressão, então ele abre esse espaço e ele te mostra como deve caminhar. Amados, assim é o cuidado de Deus com o seu povo. Ele sempre cuida, mas devemos lembrar que é do jeito dele e da maneira dele. Os versos 2 e 3, nós vamos ver o amor ao mundo e ao que denigre a glória de Deus.
Davi, então, ele vai fazer uma colocação a respeito disso. Olha o que ele diz no versículo de número 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ó Senhor, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Veja bem, salmista então aqui, ele faz uma colocação a respeito daquelas pessoas que denigrem a imagem de Deus e denigrem a glória de Deus. E ele começa a dizer, ó homens, até quando? É uma exortação que o salmista está fazendo. Como vimos no primeiro verso, Davi se dirigindo a Deus em oração, agora então ele se volta diante dos homens e ele se volta corajosamente, fazendo uma exortação para esses homens, dizendo, até quando vocês vão viver assim? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Olha o que o salmista está fazendo. Ele está falando para os seus adversários, ele está falando para o povo de Israel, é para esse povo que ele está se dirigindo. Até quando vocês vão fazer o que vocês estão fazendo, em outras palavras? Até quando? Então ele se coloca corajosamente diante desses homens. E isso está de acordo com o que está acontecendo em todo o enredo do Salmo, em toda a circunstância do Salmo. Pois vimos há pouco que ele se coloca humildemente diante de Deus, e ele não terá medo de se colocar diante dos homens, porque Deus o fortaleceu para isso. Hernandes Dias Lopes diz que aqui é uma conspiração solene. Eu achei interessante ele colocar isso, conspiração solene. Como uma conspiração pode ser solene? É uma conspiração. Como uma conspiração pode ser solene? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? Em outras palavras, amareis o mundo. Amareis as coisas do mundo. Se colocará diante do mundo e viverá de acordo com o que o mundo quer que você viva. Até quando? E buscareis a mentira. Como já vimos, o contexto histórico deste salmo é o mesmo do Salmo 3. Davi, então, ele era vítima de conspiração realizada por Absalão. E junto dele estava todo o povo de Israel conspirando contra o rei, conspirando contra Davi, ou seja, querendo a morte de Davi, para então Absalão reinar em seu lugar. Veja, devemos lembrar que no Salmo 3, eu disse para vocês que Absalão tinha juntado uma corja junto dele, uma corda dos líderes de Israel junto dele, não só mas também boa parte do povo estava já a favor de Absalão destronar Davi, matar Davi e tomar o reino. Essa era a expectativa do povo, essa era a expectativa daquilo que eles queriam que Absalão fosse rei. Eles queriam porque queriam que Absalão fosse rei. Então eles queriam, o único jeito de Absalão ser rei era destronar o pai. E destronar o pai, o único jeito era matar o pai. As coisas não eram fáceis neste momento, neste período. Mas, no entanto, todo o povo que se dizia povo de Deus, faz uma conspiração junto com Absalão para destronar Davi, para matar Davi. Aqui então, o que nós vemos? Nós vemos a importância do contexto histórico para compreendermos este salmo. O texto então ele demonstra no seu arcabouço, desde que esses acontecimentos, o conspirador tem uma intenção maldosa e ele está com foco nessa intenção maldosa. Ele não vai voltar atrás. Ele está determinado a fazer o que ele quer fazer: destruir o rei Davi. Ele está determinado a fazer isso. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com a nossa época? Quantas vezes circunstâncias tentam destronar Jesus Cristo de nossas vidas? Circunstâncias que muitas das vezes nós entramos nelas pela nossa própria vontade, pela nossa própria escolha, e colocamos as coisas na frente de Deus, colocamos as coisas na frente daquele que nos salvou. Quantas vezes? São muitas, meus irmãos. São muitas vezes que nós
optamos por situações que faz com que nós colocamos as coisas de Deus de lado. Nós precisamos tomar cuidado contra isso. Nós precisamos ter cuidado como vivemos a nossa vida. O texto, então, meus irmãos, ele é claro, pois o termo que ele usa aqui, homens, refere-se a líderes que foram corrompidos por seu filho Absalão, que estão, então, querendo a derrota do rei. E é juntamente com ele que este povo se fez desviar para ter o mesmo procedimento. Conforme vemos no texto, aqui também fica evidente que há uma causa fracassada. Davi aqui então faz uma avaliação da intenção dos seus adversários, e a atitude dos seus adversários é uma atitude de vaidade, é algo vazio, é uma completa desilusão, porque Davi sabe em quem ele tem crido. Davi está com foco em Deus, ele está com a sua mente em Deus, ele está com o seu coração em Deus, e por isso ele não teme. Por isso a causa dos seus inimigos é uma causa infundada, por isso a causa dos seus inimigos é vaidade, por isso a causa dos seus inimigos é vazia, porque Davi confia em Deus. E as causas que nós, século 21 para frente, estamos vivendo, onde está fundada as nossas causas? Em quem temos confiado? Os nossos inimigos estão em uma causa infundada? Os nossos inimigos estão em uma causa vazia? Ou não? Se a resposta for não, é porque a sua confiança não está em Deus. É porque a minha confiança não está em Deus. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando focamos em Deus, meus irmãos, passa o que passar, Deus nos fortalecerá e nós glorificaremos o seu nome. Mesmo em meio às circunstâncias que nós achamos difíceis, mesmo em meio às circunstâncias que nós achamos é impossível, não, quando confiamos em Deus, Ele vai fazer com que o seu nome seja glorificado, porque é desejo dEle. A sua palavra diz que aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir. Deus é Deus, meus irmãos. É nele que deve estar o nosso foco. O biblista Warren Wiersbe diz o seguinte: o povo não está apenas depondo aqui neste caso um rei, mas também lutando contra o Senhor Deus, pois Deus o colocou no trono. O povo não está lutando contra Davi. O povo não está apenas olhando para Davi e fazendo com que ele seja destronado. O povo está lutando contra Deus, pois foi Deus quem o colocou no trono. Foi Deus quem o levantou. E é por isso que Deus o iria proteger. E se colocar em luta contra Deus, meus irmãos, não é uma boa escolha. E muitas das vezes essa é a nossa atitude, de lutar contra Deus. E lutar contra Deus não é uma boa escolha. Sinto lhe dizer, mas você não vai ganhar. Lutar contra Deus, meu irmão, não dá certo. O que a Bíblia diz que temos que fazer é orar, confiar e esperar. Às vezes de forma urgente, sim. Às vezes de forma um pouco longa, sim. Mas se você confia em Deus, Deus sempre vai te responder. Versículo de número 3 diz o seguinte: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Queridos, nesse texto, verso número 3, basicamente o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor sabe quem Ele chamou, Ele conhece cada um daqueles a quem Ele chamou. O verso 3, então, deste salmo, é uma análise e uma solene exortação a respeito do cuidado de Deus e da obra da sua soberana graça. Sim, a graça lá no Antigo Testamento, sim, amados. A sua soberana graça agindo no Antigo Testamento, agindo na vida do salmista, como agiu na vida de tantos outros homens no Antigo Testamento.
a sua soberana graça. Mesmo sofrendo grandes ataques dos rebeldes, Davi tem convicções inabaláveis em seu coração. E a parte A do verso no qual acabamos de ler, ela demonstra que o Senhor conhece aquele que lhes pertence. Da mesma forma, Paulo vai escrever isso lá para os irmãos, através da segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Ele diz que Deus conhece os seus. É por isso que há uma distinção aqui. E muitas das vezes as pessoas não entendem, não compreendem, falam, como Deus pode escolher uns e rejeitar outros? Deus é Deus, meus irmãos. Se Ele escolheu e você está aqui porque Ele escolheu, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus porque Ele te escolheu. Não questione porque Ele não escolheu outro ou deixou de escolher. Mas se você está nos braços do Pai, se você está na casa de Deus, glorifique a Deus porque Ele te chamou. Porque Ele te chamou para salvação. Glorifique a Deus por isso, porque Ele sempre conhece os seus. Meus irmãos, aqui está a doutrina da eleição da graça. Uma doutrina que os não regenerados não suportam, pois ela não deixa margem alguma para uma vida cristã desregrada, para uma vida cristã de qualquer maneira, para uma vida cristã vazia, para uma vida cristã sem sentido, para uma vida que confia em seus próprios méritos, uma vida cristã vazia do Espírito Santo, uma vida cristã que coloca a confiança em seus próprios méritos e não em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não devemos confiar em nós mesmos, nós não devemos confiar nos nossos méritos. Não interessa se você é iletrado ou se você é um doutor, você não deve confiar nos seus méritos, você precisa confiar em Deus, porque o que você tem foi Ele que permitiu que você tivesse, o conhecimento que você tem foi Ele quem permitiu que você tivesse tal conhecimento. Nós não somos melhores do que ninguém, todos nós somos dependentes de Deus. E sabe o que eu acho lindo em Deus? Porque Ele nivela todo mundo. Deus nivela. Não há pobre, não há rico, não há milionário, todos precisam da graça. Deus nivela todos, meus irmãos. É isso que é lindo em Deus. É isso que é lindo em Jesus Cristo. Ele não olha para as pessoas olhando para o que elas têm ou deixam de ter, como elas se apresentam, como elas deixam de se apresentar. Ele olha para aquele que está com o coração voltado para Ele, em sinceridade. E eu já disse aqui em outro momento, acerca da sinceridade. Não sei se todos estavam aqui, mas é uma palavra muito pertinente, sinceridade. Porque antigamente se vendiam vasos de porcelana. E quando o vaso era rachado, eles passavam uma cera para tentar maquiar aquele quebrado do vaso. E o comerciante então iria vender esses vasos. E os seus compradores, qual era a atitude do comprador? Sabe o que ele fazia? Ele catava o vaso e colocava diante da luz do sol. Porque a cera não tampava. Ele via o rachado, só esse vaso não está perfeito. Daí vem a palavra sinceridade, da palavra latina sincera. Não ter cera. Ser limpo, ser íntegro, ser fiel em tudo, não só quando convém. Ser fiel quando convém é muito bom. Nós devemos ser fiel em todas as circunstâncias. E não é fácil, meus irmãos, ser fiel em todas as circunstâncias. Ser fiel em todas as circunstâncias exige determinação e entrega de coração. Ser fiel em todas as circunstâncias. Nós precisamos entender isso. Nós não devemos ter uma vida vazia. Não. Aqui Davi está mostrando que a doutrina da soberana graça de Deus é uma verdade gloriosa que traz a segurança para o salvo na dia de adversidade que aconteceu com Davi. Ele tinha uma vida voltada para Deus. Davi pecou sim. Mas ele foi considerado um homem segundo um coração. Por quê? Porque quando ele errava, ele se voltava para Deus. Errei, Senhor. E quando ele não fez, Deus levantou o profeta e ele se arrependeu. Viver a vida cristã não quer dizer que nós não vamos errar nunca mais. Viver a vida cristã de maneira piedosa é viver uma vida verdadeira,
Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda a vencer o pecado, Senhor. É ser sincero diante de Deus. Nomeia o pecado. A Bíblia diz que pecado tem nome. Não é, Senhor, eu pequei. Pecado tem nome. Senhor, eu cobicei a mulher do próximo. Me perdoe. Senhor, eu roubei. O nome do pecado é roubo. Seja sincero diante de Deus. E Deus então estará pronto para perdoar. Quando somos sinceros, quando não colocamos uma máscara, Deus então se agrada. Porque é assim a vida cristã. Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. E assim, consequentemente, vamos caminhando de glória em glória até o dia da manifestação plena do Senhor, onde nós seremos plenamente transformados. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. A doutrina da graça, ela é maravilhosa e ela faz com que nós entendamos isso. Igreja, ao olharmos para os testamentos que Deus providenciou para conduzir o seu povo, isso é a igreja, vemos claramente que Deus escolheu para si um povo, e este povo, ele certamente ouviria a oração deste povo. Foi assim que aconteceu com Israel. Israel clamou por Deus por muito tempo. Eles ficaram só 400 anos no Egito. Uma geração são 40 anos. Eles ficaram 400 anos no Egito. Quantas gerações de israelitas passaram eles sob o domínio de Faraó? E eles pararam de orar? Não, meus irmãos, eles continuaram clamando, continuaram buscando, continuaram dependendo, até que Deus dos céus ouviu a sua oração, então enviou o libertador, Moisés. Mas eles não pararam, foram gerações e gerações esperando o cumprimento da promessa de Deus. No texto que estamos analisando, é demonstrado como deve ser vivida a vida de um crente piedoso. Pois o piedoso é aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus e que demonstra um compromisso pactual com o seu Senhor. É uma aliança que você fez com Deus. É uma aliança que nós fizemos com Deus da mesma forma que Deus fez esta aliança conosco. É um Deus que cuida, é um Deus que age, é um Deus que zela, é um Deus que cuida do seu povo, meus irmãos. Esse Deus, ele é um Deus que está pronto para ouvir a oração do seu povo. E o texto diz que ainda ele é um Deus que distingue o crédulo do incrédulo, que distingue o piedoso do incrédulo, que distingue o piedoso do profano, que distingue o justo do escarnecedor. Deus, ele distingue essas duas pessoas, o puro do impuro, o justo do escarnecedor. Deus sempre vai distinguir. A sua escolha soberana, a sua graça é maravilhosa e ela é sempre irresistível. Ele é soberano, a sua graça é sempre maravilhosa, que nós não a compreendemos muitas vezes, e ele é sempre irresistível quando ele vem e chama o seu povo. O segundo argumento do salmista, vemos então ele demonstrar como Deus age soberanamente para responder às orações. No caso, o Deus que servimos então, é o Deus que está pronto para responder às orações daqueles que confiam nele. Davi então nos ensina isso, pois ele era homem de oração, ele era um homem voltado para Deus, e isso Davi vai nos ensinar nos seus salmos, como ele se colocava diante de Deus em orações. Ele está pronto para buscar a Deus em oração. Ele está tão pronto que ele não é insano de entrar em uma batalha, em uma guerra, sem antes se colocar em oração diante de Deus. Tudo o que Davi ia fazer, ele se colocava em oração diante de Deus. Queridos, nós devemos lembrar que aqui, Davi, ele está em meio a uma adversidade, ele está encurralado e ele está em uma tremenda angústia, mas mesmo assim, o que ele faz? Ele fica no seu quarto, trancado? Não, ele se volta para Deus em oração, tendo a plena convicção de que Deus ouve
o seu clamor. Por isso, ele não tem medo das circunstâncias que o cercam, pois a sua confiança está no Senhor que criou os céus, a terra e tudo o que nela existe. É diante deste Deus que ele se coloca em oração. Desta forma, então, meus irmãos, como filhos de Deus, nós devemos colocar a nossa confiança na sua obra redentora que foi realizada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. É em Cristo que deve estar a nossa confiança. O nosso foco deve estar nele, no Filho de Deus, em Cristo. Porque quando fazemos dessa forma, nós glorificamos ao Pai, nós glorificamos ao Filho e, consequentemente, ao Espírito, porque nós só podemos fazer isso por causa do Espírito Santo. Nós glorificamos a Trindade, quando confiamos na obra de Deus, quando confiamos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nós glorificamos a este Deus trino, porque Cristo realizou de uma vez por todas a sua obra redentora na cruz do Calvário, quando ele se entregou para morrer a nossa morte, um ato que nos deu vida, pois conforme Paulo nos diz, ele nos deu vida e vida em abundância. Efésios, capítulo 2, verso 1 a seguir, olha o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que outrora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, meus irmãos, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus te deu vida quando você estava morto. E um morto não faz nada, ele está morto. Um morto não respira. Um morto não tem ação alguma. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que Deus nos perdoou. A dívida que nós devíamos, Ele pagou. Ele nos trouxe para si, Ele nos comprou. Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E por isso agora nós podemos glorificá-lo, nós podemos exaltá-lo, nós podemos agradecer a cada dia por aquilo que Ele fez. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Verso 4 e 5, o salmista diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Deus sempre aconselha o seu povo de maneira solene. Ele sempre cuida do seu povo com alento. Amados, seguindo a análise do texto, nós podemos ver então Davi, mesmo em meio a uma perseguição de uma ordem drástica, ele tem um conselho de suma importância. E são alguns aspectos que devem direcionar o povo de Deus. E o primeiro deles é o cuidado que devemos de ter com os nossos sentimentos. Nós devemos ter cuidado com os nossos sentimentos. Porque nós somos homens, mulheres,
E somos falhos às vezes. E às vezes nós agimos sem pensar. Nós agimos no impulso, no ímpeto do nervosismo, no ímpeto da circunstância. Nós não pensamos, na maioria das vezes nós vamos pensar depois que agimos. Quando deveria ser o inverso. Nós deveríamos pensar e aí tomar a ação. Mas nós agimos agora, o que eu fiz? Na maioria das vezes, quando as coisas dão mal, é porque agimos sem pensar. Agimos no ímpeto do momento, no ímpeto da circunstância. E aí depois nós vamos ver o resultado. Às vezes bom, às vezes ruim. E na maioria das vezes é um resultado ruim. Na maioria das vezes. Então Davi, ele aconselha a tomar cuidado com os sentimentos. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Olha o que ele diz. Desculpa. Irai-vos e não pequeis. O pastor Hernandes diz que alguns dos seus amigos e aliados de Deus estavam prestes a perder a confiança e o controle. Ele tinha perdido já vários aliados, mas alguns dos seus aliados, ainda que ele tinha um pouquinho de aliados com ele, estavam prestes a perder a sua confiança e o controle. Muitas vezes, algumas circunstâncias nos fazem perder o controle, como eu acabei de dizer. E na maioria das vezes, deixamos de ver como Deus age em tais circunstâncias. Esquecemos que servimos a Deus. Esquecemos que temos um Deus que é soberano. Temos um Deus que governa sobre todas as coisas. Nós esquecemos. Davi, então, ele nos alerta acerca da ira pecaminosa. Não é errado você se irar. Não é errado você ficar bravo. É errado a segunda atitude após a ira e após você ter ficado bravo. Se você não tomar cuidado. Aí é errado. Acerca da ira pecaminosa, da qual produz inveja, produz ódio e chega até ao homicídio, ao assassinato. Queridos, quando a Bíblia fala a respeito da ira, devemos entender que há pelo menos 2 tipos de ira que a Bíblia menciona. Conforme um biblista muito renomado e conceituado, ele diz que, no comentário dos Salmos, há uma ira santa que repudia o mal, mas há também uma ira pecaminosa que deve ser extirpada e purgada do meio do coração daqueles que estão em Cristo. Há uma ira santa que repudia o mal, essa é louvável. Ela repudia o mal e ela se afasta do mal. Ela vê uma circunstância má, ela vê uma circunstância que está denegrindo a glória de Deus, denegrindo a imagem de Deus, então ela repudia essa atitude, é uma ira de repúdio. Ela repudia, ela se afasta. Eu não quero participar disso. E em contrapartida existe uma ira pecaminosa que deve ser extirpada do meio do povo de Deus. E a ira pecaminosa é a ira que produz ódio, é a ira que produz inveja, é a ira que produz dissensões, é a ira que produz inimizade. Essa é a ira pecaminosa, ela tem que ser excluída, extirpada da vida cristã. Nós precisamos tomar cuidado quando nós vemos alguns textos bíblicos e precisamos entender o que o texto está dizendo, para nós não tomarmos atitudes erradas. A Bíblia, ela nos ensina em todas as circunstâncias. Se não tomarmos cuidado, seremos então tomados por esta ira pecaminosa, e afinal, devemos lembrar que todos nós temos uma natureza adâmica. A natureza adâmica está no nosso ser. Então, se nós não nos alimentarmos do Espírito, ou seja, do relacionamento com Deus através da leitura da sua palavra, nós vamos nos alimentar de outra coisa. Das duas, uma. Não tem como você se alimentar de Deus através da leitura da sua palavra e se alimentar do mundo. Ou você se alimenta de um, ou você se alimenta de outro. Não tem como você se alimentar das duas coisas. Porque você vai viver sempre em uma controvérsia. Ou você é cristão e vive para a glória de Deus, ou você não é cristão, você está enganando a si mesmo. Das duas, uma. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só há 2 caminhos, meus irmãos. Um estreito e apertado que leva ao céu, e um largo e espaçoso que conduz ao inferno. Não há um terceiro caminho.
E Davi aqui, ele está numa situação no qual ele está em apenas um caminho, confiando em Deus. Ou seja, o caminho estreito e apertado. Ele está confiando em Deus, mesmo em uma circunstância adversa, mesmo em uma circunstância de perseguição. Ainda aqui neste verso, meus irmãos, devemos ver que alguns conselhos é importante para as nossas vidas. E qual é esse conselho? Olha o que diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, apresente-se diante de Deus em oração e espere. Espere. Confie. Teologicamente podemos dizer que é um convite a um solilóquio. Pastor, que palavra é essa que eu nunca ouvi? Solilóquio. É o ato de você falar consigo mesmo. Todo mundo faz isso, só que vocês não sabem, talvez a expressão é solilóquio. Quando você conversa consigo mesmo e você começa a pensar, quando você conversa com você e com Deus, consigo mesmo. Um solilóquio. Uma conversa consigo mesmo diante do espelho. E quantas vezes nós temos falado isso? O pastor Hernandes diz que é uma conversa no divã de Deus, com a cabeça recostada no travesseiro, em um intenso diálogo com o seu próprio coração. O maior de todos os psicólogos que já existiu, o Senhor. Ninguém bate esses psicólogos. E outra, é free, viu, irmãos? Você não precisa pagar a hora, não. É free. Que vai ver quanto custa um psicólogo para você ver que banco vai ser. E na maioria das vezes, o psicólogo não vai te ajudar, viu? Vai sugar o seu dinheiro. Na maioria das vezes. Mas a Bíblia diz que nós temos o psicólogo dos psicólogos. O Senhor dos senhores. Este é o verdadeiro e glorioso Deus. Nós devemos ter um coração intenso em um diálogo com o próprio Deus. Quanto a isso, meus irmãos, devemos ser humildes e saber que quando temos decisões precipitadas, diante de circunstâncias adversas, elas podem gerar mais problemas. Isso é sério, meus irmãos. Quando as circunstâncias estão difíceis e nós tomamos atitudes, respostas precipitadas, isso pode causar mais problemas. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Devemos ser prudentes. Somos filhos de Deus. Deus nos chamou e fazemos parte do povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Como pastores, meus irmãos, sempre temos dito que o pior inimigo que temos é aquele que vemos diante do espelho. Eu já falei isso, o pastor Leandro já falou isso, o pastor Joaquim já falou isso, os pastores que assumiram essa tribuna e atrás de púlpito falaram isso. O pior inimigo que temos somos nós mesmos, quando nos vemos diante do espelho. Esses são os piores inimigos. Hernandes Dias Lopes vai mais além acerca dessa colocação. Olha o que ele diz: a pessoa mais difícil de conviver no mundo é aquela que vemos diante do espelho, pois é mais fácil exortar os outros do que a nós mesmos, é mais fácil ver o pecado dos outros do que enxergar os de nós mesmos, é mais fácil confrontar os erros dos outros do que os nossos próprios erros. O pior inimigo que temos é aquele que vemos diante do espelho. Tenha cuidado, cuide da sua boca, cuide daquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Se o seu coração está alimentado de Deus, da sua palavra, da sua boca vai sair louvor, adoração e bênção para as outras pessoas. Mas se a sua vida está vazia da palavra de Deus, da sua boca vai sair lixo. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus nos diz. É por isso que viver a vida cristã não é simples, meus irmãos. Ser cristão não é simples. A vida cristã piedosa não é simples. Ela exige, e o preço é muito alto. Lembra o que Jesus disse, antes dele ser crucificado? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer com isso? Em poucas palavras, ele diz: venha e morra. É isso que ele está falando. Porque tomar a cruz é ir para o Calvário. Ir para o Calvário significa ser crucificado. Ir para o Calvário significa ser morto, ser executado.
Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, mata o velho homem, mata a velha mulher, mate a velha atitude e viva uma nova vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é o que a palavra de Deus diz. É por isso que viver a vida cristã não é simples, meus irmãos. Não é fácil, mas é possível. Porque ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Meus irmãos, isto é um alerta solene para a nossa vida cristã. Assim, então, surge uma pergunta. Como temos vivido a vida cristã? Ela tem glorificado a Deus em todas as circunstâncias? Como as pessoas que estão à nossa volta nos veem? Como Cristo vê a nossa vida em tudo isso? Nós vivemos a vida cristã para mostrar para aquele irmão que está do nosso lado, ou para aquela irmã que está do nosso lado? Ou vivemos a vida cristã para glorificar a Deus em todas as circunstâncias? Davi aqui, ele estava vivendo a vida piedosa, confiando em Deus. Ele não estava confiando na força do seu braço. Ele não estava confiando na coroa que já tinha sido colocada sobre a sua cabeça. Não. Ele está exatamente aqui como ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele não estava sobre um traje real. Não, ele estava exilado. Ele estava fugido. Ele já tinha chorado. Ele estava com o coração contrito. Ele estava confiante em Deus. Ele estava olhando para o seu Salvador, para aquela pessoa que podia o justificar. Devemos ser prudentes e cultivar um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Desta forma, devemos adorar a Deus e somente a Deus. É isso que o texto nos ensina: oferecei sacrifícios de justiça. Conforme vemos no Salmo 3, Absalão ofereceu sacrifícios falsos para enganar o povo, está lá em 2 Samuel 15:12. Mas Deus não aceitou os sacrifícios de Absalão. Irmãos, jamais devemos tentar enganar a Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não tentamos enganar a Deus, jamais. Ele é o Deus que a tudo conhece. Já Davi era um grande líder político e militar, mas também um pastor do seu povo. E mesmo diante de uma grande conspiração, ele ordena aos seus súditos que cultuem a Deus. Mesmo diante de uma grande perseguição. Então vemos Davi dizer que devemos confiar no Senhor assim como ele confiou. E confiar no Senhor até o fim. Ao contrário de Absalão, que se levantou contra Deus e contra o povo, Davi confiava no Senhor. Neste mesmo fato histórico, vemos a queda de Absalão, pois a sua confiança estava no esforço do seu próprio braço e nos seus aliados. Davi, porém, liderou espiritualmente o seu povo a adorar o Senhor e colocar a sua confiança no Senhor, porque ele confiava em Deus. E por fim, os versos 6 a 8 diz o seguinte: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amados, estamos caminhando então para o final dessa exposição, para o final desse salmo. Um salmo que nos demonstra a piedade de uma pessoa que confia plenamente no Senhor, e por isso devemos aprender com o salmista. No verso 6, então, vemos Davi enfrentando uma face sombria do seu inimigo. Mesmo nessa situação, ele se coloca a Deus e ele almeja para ver o sorriso de Deus, a expressão da glória de Deus. Precisamos, então, aqui, neste ponto do verso 6, lembrar, meus irmãos, lembrar que a situação aqui é uma situação de exílio. Davi está sozinho, humanamente falando, ele está com ninguém. Está sozinho, ele não tem a quem recorrer. Ele não tem amigo,
ele não tem pai, ele não tem irmão, ele não tem o amigo próximo, ele não tem um amigo mais chegado. Não, ele está sozinho. E quantas vezes você já se viu sozinho? Mesmo em meio à sua família, um bom marido, bons filhos, mas quantas vezes você já se viu sozinho em alguma circunstância? Que você não pode contar com ninguém. Quantas vezes? São muitas na trajetória da nossa vida. Nós devemos então ter a atitude que Davi teve. Olhar para Deus. Olhar para a face de Deus. Precisamos lembrar que a situação aqui, mesmo como eu disse, é de exílio. Ele está sozinho, humanamente falando, mas plenamente em Deus. Mesmo em meio às trevas que o cercavam, ele invoca a luz da face de Deus. Mesmo em meio às trevas. Olhando para este fato, com uma outra perspectiva, podemos ver Davi com o coração totalmente entregue a Deus. Pois ele sabe que tipo de bem deseja. O bem de estar em Deus. E ele diz, o resplendor da glória de Deus, à luz do teu rosto. Sobre ele e sobre o seu povo. Olha que interessante, ele não faz esse clamor só para ele. Ele faz para aqueles que estão o perseguindo. Ele clama para aqueles que estão querendo a sua morte. Ele pede essa bênção não só para ele. Ele está sozinho, ele está angustiado, ele não tem amigo nenhum. No entanto, ele lembra daqueles que estão o perseguindo. E ora por eles. E pede a bênção de Deus sobre eles. E qual seria a nossa atitude? Oraríamos por aqueles que nos perseguem? Ou desejaríamos a derrota daqueles que nos perseguem? Daqueles que tomou o seu cargo na empresa? Daqueles que destruiu o seu sonho? Por apenas uma palavra. Qual seria a nossa atitude? Humanamente falando, nós agiríamos exigindo vingança e justiça. Cristanamente falando, se é que existe essa palavra, cristanamente eu acho que não existe, eu acabei de inventá-la. Nós devemos amar e orar por essas pessoas, de forma cristã, piedosa e confiante que Deus pode transformar essas pessoas. É o que nós devemos fazer. E Davi fez isso, ele orou por aqueles que estavam o perseguindo. Devemos lembrar que esta é a bênção sacerdotal que está registrada lá em Números 6, 24 e 26. Diz assim, ó Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz. É a bênção sacerdotal. Lá de Números. Josué fazendo essa bênção sobre o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. E é a bênção que chega até nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amados, olhando para essa atitude de Davi, vemos que ele almeja ver o Senhor transformar as trevas em luz. As circunstâncias adversas em uma boa circunstâncias. As circunstâncias que ele já não está mais aguentando em uma circunstância favorável. As trevas em luz. Essa deve ser a nossa atitude, de confiar em Deus que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. É o que a Bíblia diz. Um outro aspecto de grande importância é a colocação que João Calvino faz a respeito deste acontecimento. Ele diz, Davi usa a expressão a luz do semblante de Deus para denotar o sereno e amável semblante de Deus. As manifestações do seu favor e do seu amor, assim como, por outro lado, o rosto de Deus nos afigura o assombro, e fechado por ele nos revela os traços da sua ira. Todos nós somos merecedores da ira de Deus, porque somos pecadores, mas em Cristo Jesus Ele aplacou a sua ira. Quando Ele nos vê, Ele não nos vê a nós, mas Ele vê a justiça de Cristo que foi imputada em nós para a sua glória. É a justiça de Cristo que Ele vê na sua vida, que Ele vê na minha vida. É a justiça de Cristo que foi imputada em nós, meus irmãos.
É o que Davi tem aqui. Deus manifestou a sua glória sobre ele, e então ele está seguro. Ele está seguro. Amados, Deus, nós devemos entender, e o texto continua, se devemos ser amados por Deus, não nos seria suficiente, ao menos que o senso deste amor penetrasse e habitasse no ser dos nossos corações, sendo, porém, então iluminados pelo Espírito Santo, então nós recebemos dele conforto e alegria para viver uma vida cristã superlativa. É o que Calvino disse. Assim deve ser a vida cristã. Quando eu falo superlativa, a sua vida tem que ser acima das expectativas do mundo. O mundo diz que você tem que ser bom, seja excelente. No seu trabalho você tem que ser bom, seja excelente. Não faça para o dono da empresa, faça para a glória de Deus. E você vai ver a diferença. Como assim, pastor? Não é Deus que me paga? Não é Deus que me acerta no fim da semana ou de forma mensal? Meus irmãos, é Deus que provê o seu sustento. É Deus. Viva para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja onde quer que você estiver, viva para a glória de Deus. É a melhor escolha que um homem e uma mulher pode fazer, viver para a glória de Deus. Por isso os puritanos fizeram tanta diferença na sua época. Os puritanos aqui na Inglaterra, século 17, 18, foi considerado como o tempo de ouro da cristandade. Não havia um local que não falavam dos puritanos, porque eles faziam a diferença onde eles estavam. Cambridge foi fundada por eles, Oxford foi fundada por eles, Yale foi fundada por eles. Hoje, todas as universidades que não têm mais cristãos, todas, professores ateus, pessoas que degrinam o evangelho, mas todas elas foram fundadas por puritanos. Seja aqui ou seja na América, todas elas foram fundadas por puritanos. Porque os cristãos da época viam que tudo devia ser feito para a glória de Deus. Educação era para a glória de Deus. Medicina era para a glória de Deus. Tudo era para a glória de Deus, meus irmãos. Hoje, tudo é para a glória do homem. Nós devemos tomar cuidado com isso. Bastante cuidado. Partindo para o encerramento dessa exposição, Davi então expressa o seu sentimento a respeito do cuidado de Deus. Isso está claramente demonstrado no verso 7, pois ele demonstra uma alegria plena em seu coração e uma alegria indizível em glorificar a Deus diante das circunstâncias, diante de tudo aquilo que ele estava passando. Ele compara isso, que é melhor do que aqueles que tinham abundância nos seus celeiros e abundância de vinho nos seus lagares. Ele compara que estar em Deus é melhor do que isso. É melhor do que ser abundante nessas coisas. E aqui é interessante porque ele faz isso em memória aos tempos das grandes colheitas dos hebreus, bem como para outros povos antigos, eles faziam uma celebração e um regozijo de alegrar, de ter boa colheita, de ter vinho no lagar em abundância, e eles se alegravam, eles festejavam semanas. No entanto, Davi, ele diz que estar no Senhor é melhor do que este tipo de alegria. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que quando Deus chama, Ele chama para que nós nos regozijemos nele e nos sofrimentos dele, conforme vemos o apóstolo Pedro escrever aos seus irmãos. 1 Pedro 1,8 ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E também experimentem a alegria indizível, cheia de glória. Estar em Cristo é a maior de todas as alegrias que possamos
que podemos ter, meus irmãos. Estar em Cristo. O texto inteiro, então, continua a nos ensinar um íntimo relacionamento com Deus de toda a graça. E nele vemos 3 verdades que estão presentes nesse verso. E Arival Casimiro Dias diz que, de forma muito sublime, que Deus é a fonte da nossa alegria. Ele é o coração, e o coração é a sede da nossa alegria. E essa alegria é excelente e abundante porque ela está em Cristo. Por isso a nossa alegria, ela é serena, por isso nossa alegria é verdadeira, por isso a nossa alegria é duradoura, porque ela está em Cristo. Da mesma forma, Charles Haddon Spurgeon diz que é melhor sentir o favor de Deus do que qualquer coisa que possa satisfazer o coração humano. Spurgeon também nos lembra que ter Jesus no coração é melhor do que ter trigo no celeiro e vinho no barril. É muito melhor. Devemos então lembrar que o trigo e o vinho apenas trazia alegria humana, apenas trazia alegria momentânea, mas os frutos que são trazidos em Deus, eles são eternos. São eternos, meus irmãos. Mas a luz do semblante do Senhor, ou seja, a expressão da glória de Deus, é um fruto maduro no céu, ou seja, é um fruto eterno para o louvor da sua glória. Antes de encerrarmos o desenvolvimento deste último verso, devo mencionar que o máximo que o mundo pode trazer para os homens é um sono quase tranquilo, no qual no dia seguinte ele torna a ter preocupações. O máximo que o mundo pode fazer. Mas Deus, Ele vai muito além. Infinitamente mais. Veja bem, Davi precisou fugir para o deserto, de noite, descalço, com o rosto em lágrimas e com a cabeça coberta com o manto, a fim de se esconder. Mas mesmo assim, ele tinha paz no seu coração, porque ele sabia que Deus o guardaria. Como vimos no Salmo 3, os líderes que acompanharam por longos anos se voltaram contra ele, bem como a maioria do povo que estava junto desses líderes queriam a sua derrota. Mesmo assim, Davi estava em paz. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento, pois ele sabe o que significa ter paz no vale. Talvez você saiba também o que é ter paz no vale. Talvez não. Mas no momento em que chegar o teu vale, você tem que confiar em Deus. Aí você terá paz no vale. Eu não estou dizendo que você vai ter um vale, mas pode ser que em algum momento você passe por um vale. E você terá que confiar em Deus. Assim como Davi confiou em Deus. Devemos notar que a paz de Deus que estava com Davi é a paz que excede todo entendimento. Spurgeon diz que aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisam de outra proteção, visto que a proteção do Senhor é melhor do que trancas e ferrolhos, ou seja, segurança humana. A proteção de Deus, ela é real. Aqui então, neste texto, nós vemos o salmista dizer com uma consciência tranquila, pois ela é boa, e ela é a boa companheira na cama, e não há travesseiro melhor, e tão macio como a promessa de Deus em Cristo, ou como a promessa de Deus, no caso aqui, de cuidar dele, mesmo em meio à perseguição. De forma clara, então, podemos ver que a ênfase deste verso é posta totalmente e somente na confiança no Senhor. Pois só Ele, meus irmãos, pode dar o sono restaurador e o repouso seguro em circunstâncias adversas.
rapidamente, para algumas aplicações para a nossa vida. Se tudo isso que eu disse foi tenso, foi massivo, vá algumas aplicações simples para que isso faça parte de nossa vida. Verso 1, o clamor ao Deus de justiça. Qual aplicação eu posso ter para a minha vida? Antes de falar com os homens, diante dos problemas, fale com Deus. Essa é uma. Fale com Deus sempre antes. Leve sua angústia com sinceridade ao Senhor. Não engane ao Senhor, seja sincero. Lembre-se que Deus já respondeu e ainda Ele vai responder. Confie mesmo quando não há saída. Isso é difícil, hein, pastor? Confie. Em uma simples frase, tudo isso seria: se Deus já agiu no passado, Ele continua agindo no presente. Ele é fiel. Versos 2 e 5, algumas aplicações. O confronto ao coração mundano. Examine o que você ama. Deus amou o mundo. Não viva de aparência, mas viva de verdade. Tenha coragem de rejeitar o erro. Viva de forma coerente com a sua fé. Viva a vida cristã de forma superlativa. Verso 3, estar seguro em Deus. Você pertence ao Senhor, descanse nisso. Você não pertence ao mundo, você pertence ao Senhor. Deus ouve aqueles que são seus. Não busque a aprovação dos homens. Jamais faça isso. Permaneça firme nas dificuldades. E uma simples sentença seria: ser conhecido por Deus é maior do que ser aceito pelos homens. Versos 4 e 5. Santidade no coração. Controle as suas emoções. Reflita antes de agir. Examine o seu coração diante de Deus. E sempre, meus irmãos, adore com sinceridade. O maior inimigo que enfrentamos é o nosso próprio coração. E por fim, a verdadeira alegria e o descanso, versos 6 e 8. Busque a presença de Deus, não apenas as bênçãos de Deus. A alegria do crente é mais profunda do que o mundo. Deus coloca a paz no coração, não só no rosto. Ele traz paz ao seu coração. Não basta você estar com afeição alegre. Você tem que ter paz no coração. Em uma simples frase, a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Essa é a verdadeira paz. Que Deus possa ter te abençoado com este salmo. Que possamos olhar, ter os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo e confiar nele plenamente. Vamos ficar de pé? Deus é um Deus que é fiel, e Ele é justo, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus soberano que cuida do seu povo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Nós queremos exaltar o teu nome, porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o Deus que traz alento, o Senhor é o Deus que nos ajuda em meio às circunstâncias difíceis, o Senhor é o Deus que nos consola, Pai, em momentos difíceis. Que o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor do teu povo, assim como o Senhor ouviu o clamor de Davi. E que este povo possa confiar em Ti, assim como Davi confiou em Ti, Senhor. Esse salmo tão pequeno, mas tão profundo, que Davi dirigiu a Ti, Senhor, em adoração, em louvor, nos ensina, Pai, como devemos viver a vida cristã, em confiança na obra de Jesus Cristo, que foi realizada de uma vez por todas na cruz do Calvário. O Senhor que não nos rejeita, o Senhor que nos atrai, o Senhor que nos confronta, o Senhor que nos corrige, o Senhor que nos traz alento e paz, o Senhor, em toda e em qualquer circunstância. Abençoe essa semana que se inicia, Senhor, dos meus irmãos, bem como a minha,
e que possamos viver, ó Senhor, a vida cristã de maneira superlativa, a fim de que todas as nossas atitudes possam glorificar o Teu nome, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.